Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a mais esse vídeo do Corneta Alvirrubra. Eu sou Caio Feitosa e faremos mais um react, da coletiva de Roberto Fernandes de pós-jogo. Dessa vez depois de Grêmio 2, Náutico 0, jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, jogo realizado no estádio da Arena do Grêmio lá em Porto Alegre. Então vamos, a partir, assim como nos reacts anteriores, vamos usar da coletiva do treinador para fazer uma análise do jogo como um todo, tá? Vamos começar. Exatamente, Miguel. O técnico Roberto Fernandes, agora pouco após a partida em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, concedeu uma entrevista falando a respeito da derrota para o Grêmio por 2-0. Vamos ouvi-lo. O Náutico até começou bem o jogo, começou o jogo bem equilibrado, até criando oportunidades. Talvez uma das oportunidades bem importantes foi uma com o Vitor Ferraz, numa triangulação pelo lado esquerdo. Mas aos poucos o Grêmio foi crescendo no jogo, tomou conta principalmente ali do meio, onde fez prevalecer o apoio do seu torcedor. Jogar contra o Grêmio aqui é sempre muito difícil, Não é o Náutico que perdeu, aqui Flamengo, Palmeiras, todo mundo aqui já teve dificuldades. Olha, ele até começou falando da partida de uma forma muito coerente, dizendo que o início começou até equilibrado, porque o Náutico nos primeiros 10, 15 minutos teve uma certa postura interessante, um pouco de posse de bola e até oportunidades, de Franco perdeu oportunidade no início e tal. Mas assim, você chegar e dizer que o Grêmio se impôs na partida única e exclusivamente por conta da força do torcedor e não por questão de supremacia técnica e tática na partida, é não enxergar também a realidade do jogo. Porque o Náutico deu um espaço no meio, o Náutico não teve... O Náutico deu o meio de campo, de uma forma muito clara desde o início. Tudo bem que em parte por conta de desfalques, porque o Náutico não teve Djavan, não teve Ralf, colocou o Luiz Felipe, o menino da base, que em Série B fez a sua primeira partida como titular na partida de hoje, então é natural também que sinta, e ele é um segundo volante de ofício, ele não é um primeiro volante, então faz, e ele não comprometeu inclusive, mas assim, essa situação que fez com que o Grêmio dominasse o jogo, não mera e simplesmente por questão da torcida do Grêmio fazer uma diferença e tal. O Náutico que teve também, faltou um pouco de atitude, faltou muita pegada, um time muito lento na transição, lento para recompor, um time sem garra, sem vontade, um time que se entregou. A sensação que se tinha vendo o jogo era que o Náutico entrou na partida já conformado com a derrota, já aceitando a condição de que o Grêmio é mais time que o Náutico, então o Náutico perde hoje e vai estar na conta, então a gente não precisa se esforçar, não precisa fazer nada, porque o jogo já está perdido de todo jeito. Essa foi a impressão que a gente viu. Ou seja, o treinador, a equipe, não fizeram absolutamente nada para mudar esse favoritismo que era natural mesmo do Grêmio na equipe. O Grêmio é uma equipe mais forte, um time de uma folha salarial muito maior que a do Náutico, seria natural o resultado. Porém, a forma como aconteceu acabou deixando a torcida do Náutico, acredito, um pouco desejosa de não necessariamente de um resultado melhor, mas de um nível de entrega da equipe bem melhor do que o que a gente viu na partida de hoje. E o Grêmio fez, aos poucos ir prevalecendo. A gente perdeu um pouco da transição ofensiva, exatamente pelo adiantamento das linhas do Grêmio. E ele acabou abrindo o placar
segundo tempo, quando o Náutico estava novamente bem equilibrado no jogo, né, um jogo bem equilibrado em termos de... Eu quero entender em que momento ele viu equilíbrio no segundo tempo. Porque nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, ok. Primeiro 10, 15 minutos, ok. Mas no segundo tempo, o que a gente viu foi não só um Grêmio completamente soberano no jogo, como um Grêmio que debochou da partida, debochou do Náutico, que não respeitou sequer o Náutico. E que o Náutico foi quem aceitou esse deboche, essa falta de respeito, porque a gente viu drible da vaca, a gente viu chapéu, banho, todo tipo de firula possível e imaginável, o Grêmio com volume de jogo, mostrando a superioridade técnica que poderia, se tivesse apertado, metido uma goleada, essa é que é a verdade, ou poderia simplesmente ter cozinhado, tocando a bola para lá e para cá, descendo para o zagueiro, toca para o volante, aí toca para a lateral, aí volta para o meio, enfim. Eles poderiam ter feito todo tipo de estratégia para ou segurar o jogo ou para meter uma goleada, mas não, preferiram debochar da partida, debochar do Náutico. E o Náutico aceitou isso passivamente o tempo inteiro. Então você dizer que houve equilíbrio no segundo tempo, em que momento houve equilíbrio no segundo tempo? O que houve no segundo tempo foi uma humilhação. E que o Náutico aceitou essa humilhação. E isso é que talvez incomode mais do que a derrota em si, porque o Grêmio tem uma folha, como Roberto diz, em todas as coletivas dele. O Grêmio tem uma folha de 9 milhões, a gente sabe que o Náutico não tem uma folha sequer de 1 milhão. Então a gente entende o Náutico perder fora de casa para o Grêmio. O que não aceita é essa passividade, é aceitar ser humilhado dessa forma e não ver uma entrega, não ver uma atitude, não ver uma disposição dos atletas dentro de campo para tentar uma melhor sorte. Porque se você vê o adversário debochando desse jeito, com um placar em 1-0 apenas, você tem que pensar que a guarda dele está baixa. E que se você tentar um contra-ataque, encaixar um contragolpe, encaixar um chute de fora da área, você pode achar um gol, empatar o jogo e voltar para o game. E tentar trazer um pontinho pelo menos para casa. E o Náutico nem isso teve ousadia para tentar. E as mexidas do treinador são sintomáticas, porque demorou demais a mexer, né? E quando foi mexer, fez uma troca protocolar, ok, que também em virtude de cartão de Luiz Felipe, menino da base, que estava sendo um pouco visado pelos jogadores do Grêmio para tentar forçar uma expulsão, foi substituído por Nascimento. Só que depois foi substituído. A segunda substituição foi aos 35 minutos só do segundo tempo. Vitor Ferraz se machucou, dando lugar a Robinho, e só foi colocar 2 atacantes para tentar algo de diferente, faltando 5 minutos para o jogo acabar, né? Aos 43 da segunda etapa, quando entraram Niltinho e Júlio, né? Substituindo Tássio e Niltinho, né? Entrou no lugar de Tássio, Júlio entrou no lugar de Giovânio. Então, essas foram as 4 alterações do Náutico no jogo, alterações tardias, alterações que estavam sendo, talvez fossem esperadas pelo Náutico num contexto muito atrás no tempo, né, na linha temporal do jogo, né, e o Náutico que não teve não teve sequer uma atitude. Equilibrado no jogo, é um jogo bem equilibrado em termos de posse, em termos de oportunidades criadas. Aí a gente volta a sofrer um gol, né, de bola parada, não no primeiro momento, mas no segundo momento, né? E aí praticamente definiu a partida. Bom, os jogadores têm falado muito sobre essa sequência que o Náutico vai ter agora, que é uma sequência para começar, de repente, a se distanciar da zona de rebaixamento, começar a pensar em cima. Eu queria que você falasse 2 coisas. Primeiro, qual é o peso de estar de novo na zona de rebaixamento, como é que isso influencia no dia a dia, no ânimo, enfim. E queria que você falasse também da importância dessa sequência. Olha, sequência, o Náutico vinha numa sequência de 4 jogos, né, sem perder.
aonde o empate diante da Tombense, né, e do Criciúma poderiam tranquilamente ter se tornado vitórias, né? Sofremos um pênalti absolutamente questionável aos 50 minutos do segundo tempo, e no outro a gente teve uma penalidade a nosso favor, né? Então o Náutico vinha nessa sequência, e no meio dessa sequência Grêmio no Olímpico. Então é um jogo fora da curva. Claro que trabalhamos muito para tentar vencer o jogo aqui, mas não foi possível, né? E é procurar a sequência, né? Aquilo que vinha sendo feito, onde o Náutico, como eu falei, vinha aí de 4 jogos sem perder, e agora a gente tem um confronto mais do que direto, né? Onde o apoio do torcedor ele tem que ser absoluto, né? Como foi hoje aqui o torcedor do Grêmio, né, que compareceu num número... Olha, em relação ao apoio de torcedor, vou ter que concordar com o Roberto. O Náutico precisa sim do apoio da torcida. Acho que a gente está num momento em que o torcedor precisa fazer um esforço um pouco além do padrão para estar no estádio e estar não só tá com o ingresso comprado, estar lá e tal, mas ter a possibilidade de apoiar a equipe durante a partida, porque é um time mal treinado, é um time que tem um treinador claramente numa divisão, de um padrão de uma divisão abaixo do que o clube joga, e o elenco também é limitado. Então se a torcida não empurrar, a tendência é que o Náutico caia para a Série C, né? E aí eu me preocupo mais uma vez com a falta de visão de jogo do treinador, porque dizer que o jogo foi equilibrado até tomar o segundo gol no segundo tempo é ver uma outra partida completamente diferente do que todo mundo viu, né? Que foi um vareio de bola do Grêmio. O Náutico, um time que não teve meio de campo, um time que teve uma zaga que bateu cabeça, né? Deu uma infinidade de oportunidades para o Grêmio fazer uma goleada humilhante, né? Tem uma postura realmente covarde dentro do jogo, e aí é um jogo sintomático para a gente ver, por exemplo, que nós precisamos de alas de mínimo de qualidade há muito tempo. Então, o Náutico não pode depender de Pedro Vitor, não pode depender de Tássio para pensar seu jogo ofensivo. E aí, olhando para a parte mais defensiva da coisa, você vê esse trinca de zagueiros, especialmente Carlão e Bispo, que são, curiosamente, os dois zagueiros de ofício do trio, porque João Lucas é um lateral improvisado, e a gente vê a necessidade que precisa de talvez até 2 zagueiros, porque não tem nível, pelo menos hoje, para terem esse protagonismo. E fica muito evidente a deficiência no meio de campo de velocidade, de intensidade e de pegada, porque é um meio que não marca ninguém, né? O Grêmio foi senhor do meio do campo do primeiro ao último minuto de jogo, dominou completamente o meio. O Náutico não ofereceu nenhuma resistência, isso seja por questão de característica física, isso seja por questão do Náutico não ter um meio campo de pegada, e seja pelo Náutico não ter jogadores de intensidade, jogadores de marcação. Enfim, o Náutico realmente precisa de um primeiro volante urgentemente. E aí a gente falou no programa de quarta-feira, em relação a Souza e Jobson, como o Náutico poderia estar pensando o meio-campo titular muito pesado, o meio-campo titular com muito pouca pegada de marcação. Então isso precisa ser revisto para que a gente acabe não sofrendo durante a temporada por conta desse tipo de coisa. A gente precisa de um primeiro volante, a gente precisa de zagueiro, a gente precisa de alas, visto que eu acho que assim, até encontrou um sistema de jogo, mas precisa também de algumas peças para que esse modelo de jogo tenha a eficiência necessária, e precisa também de um modelo de jogo
conivente com o sistema utilizado, porque é um time que está com 3-5-2, que joga com uma linha excessivamente baixa, que joga com uma transição lenta, que não tem uma ligação de zaga meio-ataque aproximada. Tudo isso dificulta muito. E aí, como eu venho falando há muitos programas, o Roberto Fernandes é um treinador que não tem mostrado coerência nesse tipo de situação, né? De você ter um modelo de jogo e um sistema de jogo que dialogam bem entre si. Então isso, à exceção do jogo de sábado contra o Novo Horizontino. Então a gente precisa ter uma evolução nesse aspecto. Não dá para ficar achando que do jeito que tá a coisa vai. E especificamente no jogo de hoje, parece até a distopia da fala de Roberto é no nível que, assim, parecia, a gente vendo o jogo, principalmente no segundo tempo, parecia que o Náutico era Joões, um time de Joões, e o Grêmio era o Botafogo de Garrincha, né? Porque era todo tipo de drible, todo tipo de firula, todo tipo de palhaçada, e o Náutico batendo cabeça e aceitando isso de forma completamente passiva. Expressivo, mas não só compareceu, vibrou e empurrou a equipe, inclusive quando estava 0-0, né? Inclusive quando o Náutico teve no início do jogo até com mais posse de bola do que o Grêmio. Então esse jogo diante da Chapecoense é um jogo, né, literalmente de 6 pontos, porque é um confronto direto hoje naquela parte de baixo da tabela. Ganhando, a gente volta, né, a se distanciar, né, dessa zona de rebaixamento. E o peso de estar nela, de sair daqui, né? Se você está nela, né, a equipe jogando mal, mesmo com os problemas, né, a equipe sem obter resultado, né, então é uma situação. A equipe não vem jogando mal, tá certo? Vinha, como eu te falei, numa sequência boa de resultados, né, e o sentimento, né, que os atletas têm, primeiro de tudo, né, mantendo foco e trabalho, mas que todos nós temos capacidade de sair dessa zona e distanciar, mas nós só vamos distanciar numa sequência positiva aí de jogos, e que você não pode fazer uma exigência, né, de um jogo como esse aqui. Qualquer equipe que vier da Série B aqui, né, ela está passiva de ter um resultado negativo. Ninguém fica a 11 jogos invicto numa competição de graça, né? Isso tem um peso muito forte. Para finalizar, Roberto, queria que você analisasse hoje o jogo de Jean Carlos. Eu vi que você conversou muito com ele durante a partida, ele até se movimentou muito, muitas vezes saindo lá da frente para vir buscar o jogo na defesa, e também falar sobre a situação dele hoje. O que é que você sabe sobre a situação dele? Se você sai daqui, por exemplo, de Porto Alegre, sabendo que você vai poder contar com ele no jogo da Chapecoense. Olha, a questão do Jean, ela tem que ser definida realmente pela diretoria do clube, né, ou pelo executivo, porque eles aqui estão por dentro realmente de como que é que vem. Uma coisa é óbvia, né, a atuação do Jean hoje ela não foi nem próxima, né, daquilo que foi no jogo passado, mas eu não quero levar a crer que foi por conta do cara estar com a cabeça ruim, não. Quando começa o jogo, todo mundo procura fazer o seu melhor. A diferença é que enfrentamos hoje um adversário, né, com muito mais qualificação. Ok. Não. Professor, a gente sabe que é um conflito que... Olha, sobre essa questão de Jean Carlos, realmente, assim, eu só discordo do finalzinho da fala dele, né? Porque ele diz que ele tenta, mas o adversário foi quem se impôs. Eu acho que o Náutico bateu muita cabeça. Foi um time que errou tanto passe e que teve um meio tão ineficaz nessa troca de passes, de tentar buscar um jogo, que dificultou até na bola chegar em Jean, né? E que dificultou de ter jogadores próximos a ele para dar opção de passe. Então, concordo que Jean fez uma partida muito abaixo do padrão, né? Mas eu não creio que seja única e exclusivamente porque o Grêmio tem um time melhor. Essa muleta, parece que há uma muleta pronta, como eu falei no início. Parece que o Náutico já entendeu que o Grêmio é mais time e simplesmente aceitou isso e se conformou
em perder o jogo, perder de pouco e usar essa muleta para se esvairar de qualquer deficiência da sua própria equipe. E não pode ser assim. E aí a gente não está cobrando o resultado melhor, a gente está cobrando uma atitude melhor, pelo menos, uma organização melhor, e tentar, pelo menos, não, perdemos, mas perdemos, vamos dizer assim, com dignidade, como se diz, né? Perdeu, dando um norte interessante para as partidas seguintes. Hoje foi uma partida que, sinceramente, a gente não pode falar isso do time do Náutico. Vem há bastante tempo com bastante história, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, o torcedor veio também mais motivado, conseguiu até colocar mais do que se esperava de torcedores, 23 mil. Como é que o senhor avalia essa dificuldade? Porque o Grêmio trouxe algumas figuras daquela época da Batalha dos Aflitos para dar aquela preleção no vestiário. Fez alguma diferença? Porque já dizem que essa foi a virada de chave para o Grêmio na Série B. Cara, com todo respeito, tá? Por favor, não me interprete mal, porque às vezes algumas colocações minhas viram muito polêmicas, né? O Grêmio, eu vi hoje, né, que a folha do Grêmio gira em torno de 10 milhões de reais. O cara com uma folha de 10 milhões de reais, disputando uma Série B, precisar de palestra motivacional, eu acho que não foi isso que fez diferença, não. Aí a entrevista coletiva do... Inclusive essa última pergunta aí da repórter gaúcha, realmente não tem nem o que comentar, porque foi uma coisa totalmente, não dizia respeito ao Náutico, né? Então, assim, eu não acho que nem vale a pena a gente fazer qualquer tipo de comentário da resposta. Aí nessa, eu acho que a resposta de Roberto foi uma resposta muito boa. Mas, enfim, finalizando, né? Acho que o Náutico fez uma partida muito ruim, uma partida com pouca troca, com a deficiência nos passes gritante, especialmente no primeiro tempo, uma deficiência de postura desde o início do jogo, porque foi um time que teve uma postura recuada demais, até de certa forma covarde, aceitou no segundo tempo um deboche, uma certa falta de respeito do time do Grêmio no segundo tempo, de uma forma muito passiva. Faltou aí um pouco de hombridade, faltou um pouco de atitude, faltou muita organização da equipe para poder fazer um jogo digno, pelo menos, no pior dos casos, porque eu acho que até pelo deboche do Grêmio, dando a entender uma certa displicência com o jogo, talvez um Náutico mais brilhoso pudesse ter buscado o empate. Claro que no cenário do 1-1, com certeza o Grêmio não teria essa mesma postura dali para frente na partida, que tem qualidade, obviamente, para buscar um segundo gol e definir a partida nesse hipotético contexto. Mas o Náutico nem esse tipo de dúvida pôde dar para a gente. Então, acho que o Náutico deixou muito a desejar, mostra assim, deficiências técnicas, deficiências táticas, deficiências do treinador e, sinceramente, bota muito em dúvida qualquer tipo de evolução que a gente tenha visto do último jogo, no sentido de achar que o que a gente viu do Novo Horizontino pode ter sido algo meramente pontual. Mas esperamos que a torcida chegue junto contra a Chapecoense, esperamos que a gente veja um time diferente na partida contra a Chape e que pelo menos uma queda contra a Série C ela não se concretize, né? Então, falando um pouco de forma individual da equipe do Náutico, né? O Náutico jogou com Lucas Perry no gol, evitou que o Náutico tomasse um vexame, né? Porque fez algumas boas defesas. O trio de zaga, né? Carlão, Bruno Bispo, João Lucas, muito mal, bateu cabeça demais. Carlão perdeu algumas bolas assim que quase comprometeram ainda mais o jogo, mesma coisa para Bispo. João Lucas também ficou um pouco perdido, apesar de ser o segundo jogo apenas dele, e o jogo anterior ter sido muito bom, então a gente também tem que levar isso em consideração. Meio de campo do Náutico teve nas alas, né? Vitácio e pela direita, Pedro Vitor pela esquerda, como a gente já falou, os dois muito mal na partida e não surpreendem, porque são jogadores que já mostraram várias vezes que não têm qualidade para serem titulares na Série B. O meio do Náutico
teve Richard Franco, Luiz Felipe, Vitor Ferraz, Jean Carlos, como um todo muito mal, um meio campo que não marcou ninguém, que não armou nada, foi um meio campo completamente inútil, completamente dominado pelo time do Grêmio. Eu não... Talvez só faria uma menção de salvaguardo para Luiz Felipe, por ser um menino da base, que foi colocado, de certa forma, numa fogueira, e que acho que dentro do contexto fez uma partida até nota 6. Mas Richard Franco não apareceu na frente e nem marcou ninguém. Foi um espectador da partida dentro do campo. Vitor Ferraz foi tímido para o que a gente viu das outras partidas dele. Jean Carlos também não fez das suas melhores partidas. Giovani na frente fez um jogo péssimo. Realmente a pior partida dele de longe desde que estreou pelo Náutico. Parecia uma parede, não prendia nenhuma bola, não conseguiu desenvolver nenhuma jogada, não teve presença de área. Tudo bem que tem que se pesar a falta de criatividade, a falta de aproximação dos jogadores do meio e das alas, mas quando teve a oportunidade de aparecer e de tentar alguma coisa, realmente deixou muito a desejar. Quem entrou no segundo tempo, né? Matheus Nascimento entrou no lugar de Luiz Felipe, muito mal também, não teve pegada, não armou nada, não fez absolutamente nada de relevante no jogo. Robinho entrou também, foi a mesma nulidade de sempre. E Júlio e Niltinho entraram tão no fim do jogo que não dá nem pra gente fazer qualquer tipo de avaliação. Para fechar aqui a nossa análise, eu vou dar minha corneta eu daria minha corneta aqui pro treinador Roberto Fernandes pela postura do jogo, né? Não necessariamente pela escalação em si, muito menos pelo esquema tático escolhido, mas muito pela postura do time do Náutico, que deixou demais a desejar. E acredito que a entrevista coletiva dele, as substituições que ele fez, tudo dá a entender como se como o Náutico já tivesse entrado em campo derrotado. Por mais que a gente saiba que o Grêmio seja um time bem melhor que o Náutico, um time muito favorito na partida, mas o Náutico parece que desistiu do jogo antes mesmo de entrar em campo. Então, por isso eu deixo a corneta para o treinador. Meu morcego eu deixo para Giovânio, porque era um jogador que tinha demonstrado realmente uma diferencial qualidade na parte ofensiva e que realmente parecia menos um dentro da partida. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, @VerrubaCorne, aqui Corneta Alvirrubra no YouTube, @Instiga_Alvirrubra no Instagram, né? Na quarta-feira nós teremos outro programa para tratar da semana do Náutico, tratar mais desse próprio jogo, com o Felipe, com o Caio César no caso, né? E tem aí o Pix da gente, né? Que a gente passa, se você quiser contribuir, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, apoia o nosso trabalho e muito boa noite. Vamos curtir o final de semana e vamos ver como é que o Náutico se porta na próxima partida. Saudações alvirrubras.